Olá, bom dia, todos bem? Eu sou a Leila Campos, faço parte do projeto Gotas Fraternas, que é um projeto da Fraternidade Luiz Sérgio, localizada no interior de São Paulo, em Vinhedo. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. O capítulo de hoje é intitulado O Mensageiro do Amor. E do que se trata esse capítulo? Esse capítulo nos fala que Jesus estava numa reunião em que estava sendo discutido a relevância dos sábios na terra. Jesus então toma a palavra e contou de uma forma bastante simples e serena a seguinte história, que há muitos anos, quando o mundo se encontrava em estado de muita calamidade provocada pela ignorância e perversidade, ou seja, o mundo e os seres humanos, as pessoas estavam afastadas de Deus, das leis divinas, do seu amor e da sua misericórdia. Então Deus, na sua suprema sabedoria, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nosso Pai Celestial, toda justiça, misericórdia e amor, encaminha então o mensageiro da ciência para a Terra. E esse mensageiro, quando tomou o corpo de carne, ele se transformou num professor. Muito bem. Então, nessa determinada encarnação, esse homem da ciência era um professor. Só que esse professor, ele era muito inteligente com as coisas da ciência, né, da parte enquanto professor de letras, de cálculo, de filosofia, de matemática, aritmética e etc. Mas ele se apaixonou exclusivamente pelas obras da inteligência e se afastou de todos aqueles que necessitavam de apoio, que necessitavam de uma palavra amiga. Esse sábio da ciência, este professor, ele ficou enojado da multidão inconsciente, nos conta Jesus. Então, Deus, na sua suprema misericórdia, mais uma vez, vendo que o professor não deu conta da tarefa que ele tinha sido designado, ele encaminha um outro portador da ciência, que com o passar do tempo se transformou num médico admirado, né? Um doutor das coisas da ciência. Muito bem. Só que o que acontece? Ele se refugiou numa sala de ervas e beberagens. Ele não se aproximou de enfermos, carentes, necessitados. Esse médico só cuidava de enfermos importantes, que pudessem lhe pagar muito bem. Então ele afirmava que a multidão era muito mesquinha, que não cativava a sua atenção, não. Mais uma vez, com toda a sua misericórdia, Deus encaminha um outro emissário da ciência, dessa vez um guerreiro célebre. E esse guerreiro usou então a espada com muita desenvoltura e ele se afastou dos humildes e dos pobres, tanto quanto os outros que vieram em missão, tanto quanto o professor, o médico e agora o guerreiro. Então ele só queria, esse guerreiro, salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Mais uma vez, Deus, entristecido com tanto insucesso, mas dentro da sua misericórdia infinita por cada um dos seus filhos, nós outros, ele encaminha um outro missionário da ciência, dessa vez um artista. Só que esse artista, ele se isolou em salões ricos,
cheio de comida, de boa música, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes. E afirmou que a população em geral não lhe seduzia a sensibilidade. Então ele também, tanto quanto professor, tanto quanto médico, tanto quanto guerreiro, este artista se afasta também dos necessitados. Muito bem. Chega então o momento que nosso Pai Celestial, Deus, preocupado com tantos fracassos e negações, ordena a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Veja o título do nosso capítulo, da nossa lição de hoje, o mensageiro do amor. Então encaminha esse mensageiro de amor aos homens. Esse mensageiro, ele agiu com tanta piedade, ele se compadeceu até mesmo do professor, do médico, do guerreiro e do artista. E ele trabalhou incansavelmente em nome de Deus. Este mensageiro do amor, ele se tornou um servo diligente de todos. Ele passou a cuidar dos pobres, dos desvalidos da sorte, trabalhou em benefício geral, ele desculpava infinitamente e repetia 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se ele era humilhado ou perseguido, procurava compreender. Então, ele testemunhava incessantemente a humildade, o servir ao próximo e a simplicidade, através da vivência dos ensinamentos de Jesus em sua própria vida, dando luz a esses ensinamentos, dando vida a esses ensinamentos em sua existência. Então, ele colocava em prática a caridade, que é o amor em ação, não é mesmo? Então, esse mensageiro do amor, ele se preocupava com a melhoria dos companheiros ainda animalizados e distantes das coisas de Deus, daqueles que transgrediam as leis divinas. E essa lição do mensageiro do amor, de Neio Lúcio, neste livro Jesus no Lar, nos faz lembrar daquela outra lição que se encontra em Lucas e Marcos e também em Mateus, que é uma das parábolas do Cristo, servo vigilante, aquele que está sempre com a sua veste cingida, com as cintas, com a sua roupa, sua túnica cingida, ou seja, enlaçada, pronta para trabalhar, para servir, para ser útil. O servo diligente ou vigilante, ele mantém acesa as candeias. O que significa isso? Manter acesas as candeias é valorizar o nosso tempo precioso na terra, que é uma dádiva, um presente de Deus para todos nós. E nos fala desse ser vigilante como que dá atenção à sua redenção espiritual, que ilumina a sua alma através do estudo, do conhecimento espiritual e que transmite esse conhecimento espiritual, essa luz interna, através da caridade. E Jesus, então, ele encerra esta lição, este capítulo 9, falando: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Olhem que beleza!
o resumo desta lição. Não basta saber, né? O conhecimento é importante, extremamente importante, mas é apenas uma das nossas asas. A doutrina espírita já nos explica que nós precisamos da asa do conhecimento e da asa do amor para alçar os voos do nosso espírito eterno. Nós que fomos criados simples e ignorantes por Deus e que voltaremos para Deus através da vivência dos ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, voltaremos para Deus como seres, espíritos iluminados. E estamos todos neste processo, neste caminho da luz, porque do Pai viemos e para o Pai retornaremos. E entre saber e amar, o amor segue à frente daquele que apenas sabe. Não adianta eu admirar os ensinamentos de Jesus, mas eu preciso colocar em prática os seus ensinamentos de amor, de luz, de compaixão, de misericórdia e de perdão em minha própria vida, no meu relacionamento com o meu próximo, dentro do meu lar, dentro da casa espírita, no meu entorno, na minha vizinhança, no meu ambiente de trabalho. Que Deus nos ajude neste propósito maior. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.